Muito bom dia! Está no ar o Informe Saúde, o programa que cuida da sua saúde com muita informação. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje recebendo uma convidada muito especial que eu vou apresentar para vocês, que é a doutora Natália. A doutora Natália, que é especialista em implante, né? Implante capilar. Então, vou ler um pouquinho aqui a respeito da doutora Natália para vocês. Ela é médica, graduada pela UESP em 2018, natural de Itaúna, nossa cidade vizinha aqui, Minas Gerais, com uma vasta experiência clínica e atualmente ela se dedica apenas aos implantes. Não é isso? Bom, ela é apaixonada pela parte de dermatologia, de tricologia, né? Por cuidar e ajudar das pessoas, fazer com que as pessoas se sintam melhores. Ela viu no transplante capilar a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Seja muito bem-vinda, doutora Natália. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco hoje, vir, né, de fora para cá. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Arielle, o convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje, aqui na cidade de Formiga, que é uma cidade onde nós recebemos muitas pessoas, lá nós temos muitos pacientes daqui. E é um prazer estar aqui com vocês, o pessoal daqui de Formiga é um pessoal muito querido pra gente lá. Pois é, a gente recebe muitos pacientes com essa queixa, então acho que por isso é tão importante a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Bom, e só para trazer um dado aqui, né, segundo os dados da Avera Clinic, o número global de procedimentos subiu de 3,4 milhões em 2021 para 4,3 milhões em 2024, o que representa um crescimento gigantesco aí de mais de 6% ao ano, né? Aproximadamente mais de 217 mil procedimentos realizados em 2024. E a gente tem que pensar pelo lado de quando a queda não é somente estética, né? Até certo ponto, os tratamentos estéticos, a tricologia, né? A terapia capilar, ela contribui, mas chega num ponto que a gente precisa do médico para poder assumir aí o tratamento e resolver o problema, né, doutora Natália? Sim, tem alguns casos que muitos casos, na verdade, a gente consegue reverter com tratamento clínico, né? Quanto mais precoce for essa busca pela ajuda profissional, a gente sabe que é o melhor, né, que é o ideal, mas já existem alguns casos mais avançados que a gente precisa lançar a mão do transplante capilar para conseguir reverter, né, a perda do cabelo. E para a gente contextualizar, eu queria começar tirando algumas dúvidas que eu acho que são muito comuns das pessoas quando começam a ter um problema capilar, que é para a gente falar sobre as quedas, os tipos de alopécia, né, que causam muita confusão, aliás. Então, o que é considerado a queda capilar normal e a queda capilar anormal? Porque tem muito isso, né? Ai, fui tomar banho, eu passo a mão, sai aquele tanto de cabelo. Mas até que ponto isso é normal, né? E quando a gente precisa começar a preocupar? Uma queda capilar normal, que é aquela queda da renovação dos fios, né? A gente sabe que os fios eles possuem um ciclo natural de crescimento e de queda. Uma queda considerada normal é daquela que a gente percebe poucos fios caindo durante o dia. Na teoria, até de cerca de 50 até 100 fios por dia é considerado o normal. Então, aquele fio que cai durante o banho, a gente percebe um ou outro fio ao longo do dia, é normal de cair mesmo. A gente começa a preocupar quando começa a fugir desse padrão. A gente percebe que o cabelo já está caindo 2, 3 vezes mais ao longo do dia, aquela queda que começa a incomodar na roupa, a gente vai em algum local, fica cheio de cabelo perto da gente. E quando a gente começa a perceber uma rarefação no couro, né? A gente já começa a perceber o couro cabeludo mais aparente, ou quando a gente começa a perceber falhas específicas. Então, nesse momento, já é um momento ideal de procurar ajuda. Também quando está ligado a algum sintoma no couro cabeludo. Então, se a gente perceber que além da queda, o couro ainda está coçando, está descamando, então é esse momento que a gente já precisa
acender o alerta e procurar ajuda profissional. Essa queda ela pode acontecer também a partir de um problema, de uma doença do couro cabeludo, né? Sim, então, pode uma vir. dermatite, Exatamente. algo nesse sentido pode provocar essa queda também. Isso. Então, uma queda capilar ela é um sinal de sintomas de problema de saúde, um alerta para problemas de saúde. Sim, às vezes, pode ser que a gente não perceba, inclusive, nenhuma alteração externa, né, no couro cabeludo, mas pode estar vindo de uma falta de vitamina, né, uma deficiência nutricional. Então é importante já acender esse alerta e procurar ajuda o quanto antes. E quais são os principais tipos de alopécia que a gente tem? Quais são as mais comuns? A mais comum disparada é a alopécia androgenética, né, que é a calvície, que a gente sabe que acomete muitos homens, também acomete mulheres, que é aquela perda capilar devido ao afinamento dos fios, aquela perda que vai acontecendo de forma lenta, gradual, ao longo de anos. Temos outros tipos de alopécia também muito comuns no nosso dia a dia de consultório, por exemplo, a alopécia por tração, que é aquela alopécia devido à tração repetitiva dos fios, aquelas pessoas que usam cabelo muito apertado, penteado muito apertado. Cabelo sempre muito preso. Isso, rabo de cavalo muito preso, ou usa muita trança, né? É uma perda do cabelo decorrente dessa tração, dessa inflamação no couro cabeludo e é uma perda irreversível. Então, muito cuidado com esse tipo de penteado, né? Tentar não fazer esse tipo de penteado com tanta frequência para não prejudicar a saúde do cabelo. Temos também uma alopécia muito comum que é a frontal fibrosante, que é aquela que a gente vê uma perda da linha frontal do cabelo, aqui na região temporal também. Também é uma perda irreversível. Então, assim que começar a aparecer aquele sinal, né, aquela perda capilar, já procurar ajuda o quanto antes. Temos um tipo de queda de cabelo que é muito comum também, que é o eflúvio telógeno, que é justamente essa queda que a gente percebe que está mais acentuada, né? A gente começa a perceber que o cabelo está caindo muito, passa a mão, cai cabelo. Então, é uma queda muito comum, está relacionada a estresse, por exemplo, né? Estresse físico, estresse psicológico. Quem não está estressado hoje em dia, então, né? Então, é muito comum, muito frequente no nosso dia a dia no consultório. E dentre esses tipos de alopécia, existem as que são revertidas com o implante e as que não conseguem ser? Sim, sim. Quais que são as que a gente consegue tratar? A principal indicação para transplante capilar, a alopécia androgenética, que é a calvície, né? Então, a chance de sucesso da reversão capilar, né, da densidade, recuperação da densidade capilar na androgenética, na calvície, é muito grande. A gente pode indicar também o transplante para esse tipo de alopécia por tração, né? Então, muito frequente, muito comum a gente receber lá em consultório pacientes que usavam esse penteado muito apertado e começaram a apresentar falhas, né, na região frontal, então o transplante pode ser indicado também com sucesso. Nesse caso da frontal fibrosante também podemos indicar, desde que a condição esteja estável, né? A paciente relatar e a gente documentar isso também em exames, que a condição parou de evoluir, né? Estabilizou, teve aquela perda do cabelo e estabilizou há pelo menos 2 anos, aí a gente já pode indicar o transplante. Outras alopécias que a gente comentou aqui, né, o eflúvio telógeno, a gente não pode indicar o transplante, né? Tem outros tipos de alopécia também, a areata, por exemplo, né, que é uma condição autoimune. O próprio organismo começa a agredir os fios e começam a formar falhas, geralmente umas falhas circulares no couro cabeludo. Nesse tipo também a gente não pode indicar o transplante, apenas tratamento clínico. Olha só, acho que é muito interessante saber a respeito da alopécia fibrosante, porque é um caso muito comum em mulheres, né? Muito. E a gente sabe que o cabelo ele mexe muito com a nossa autoestima, né? Então a perda de cabelo para uma mulher realmente é assim, quase que devastadora. Então, saber que existe essa possibilidade, eu acho que abre aí um horizonte, né? Claro, tem todas essas ressalvas, né, em relação às condições, mas eu acho que já cria uma esperança grande para boa parte das pessoas. E existe uma idade específica, um limite de idade para que isso aconteça, esse implante seja realizado? A partir dos 18 anos, teoricamente, já é possível de ser realizado o transplante, mas aquele paciente ele precisa ter a sua condição,
a sua perda capilar bem desenvolvida já, né? A gente já precisa conseguir observar uma perda mais acentuada, por exemplo. Então, a gente já pode indicar o transplante naquele caso específico. E pacientes mais idosos, né? Pacientes com a idade até mais avançada, muito idosos, também podem realizar o procedimento. Então, não tem um limite de idade que pode ser feito, porque é um procedimento muito simples, né? É um procedimento minimamente invasivo. E desde que o paciente tenha condição clínica, né, esteja bem de saúde, é possível da gente realizar o transplante também. Bom, nós vamos parar um pouquinho para um intervalo comercial, mas a gente já volta trazendo mais informações para vocês, tirando mais dúvidas, que foram muitas que a gente recebeu. Vamos falar um pouco mais a respeito desse universo aí dos implantes e de todas as possibilidades que a gente tem, né? Eu confesso que eu fiquei bem feliz em saber sobre a fibrosante, porque realmente afeta muito as mulheres e isso é uma grande possibilidade, o implante para as pessoas que têm essa condição. Não sai daí, a gente já volta. Você já conhece a central de agendamentos do Convênio Mais Saúde? Agendar suas consultas nunca foi tão fácil e rápido. Com apenas um contato, nossa equipe cuida de tudo para você. Solicite sua consulta, exame ou procedimento e os especialistas do Mais Saúde encontrarão o melhor para você, enviando todos os detalhes diretamente. Você receberá a confirmação completa com local, horário e valor, tudo para sua comodidade. Na hora da consulta, basta apresentar a guia de autorização. Simples, rápido e sem complicações. Convênio Mais Saúde, Central de Agendamentos. Agende, confirme e vá tranquilo. Entre em contato com o Mais Saúde agora mesmo. Sem tempo para acompanhar todas as notícias? Então o Boletim Informe é para você. Todos os dias, às 18 horas, no Instagram do Informe Centro-Oeste, você acompanha todas as principais notícias do dia de Formiga e região. Não perca tempo procurando informação. Acesse @Informe Centro-Oeste. O Boletim Informe traz tudo o que você precisa saber de forma rápida e objetiva. Então, já sabe. Todos os dias, às 18 horas, tem informação completa em 2 minutos. Boletim Informe é para você que não tem tempo a perder. Bom, estamos de volta com o Informe Saúde, programa que cuida da sua saúde com muita informação, e hoje nós estamos falando a respeito da saúde dos cabelos, dos fios e as possibilidades de tratamento que a gente tem em relação ao implante capilar. Então eu quero dar continuidade para o assunto que a gente estava comentando. Nós já falamos sobre os tipos de alopécia, o que é comum em queda, o que não é, quando procurar por ajuda o mais rápido possível, né, doutora? E eu queria saber a diferença entre as técnicas, de implante. Tem a técnica FUE e a FUT. Qual que é a diferença quando utiliza-se de uma ou de outra? Como funciona? Bom, a técnica FUT é uma técnica mais antiga de transplante capilar. Nela era retirada uma faixa de cabelo, uma faixa do couro cabeludo, e depois era necessário suturar, dar ponto naquela região. Então, quanto à agressividade do procedimento, se a gente pode falar assim, é uma técnica um pouco mais agressiva. Deixava a cicatriz mais aparente, um corte linear, tempo de recuperação tendia a ser mais demorado, cicatrização mais lenta. E hoje a gente utiliza a técnica FUE, que é a técnica mais moderna, e nela a gente não gera essa cicatriz aparente, Nela nós extraímos os folículos um a um. E então ela deixa microcicatrizes praticamente imperceptíveis. Então o tempo de recuperação é mais rápido, Ela é uma técnica minimamente invasiva, que a gente fala, E a gente consegue extrair até uma quantidade maior de folículos com ela, Já que ela é um por um, a gente consegue direcionar melhor e extrair um número maior de folículos, consequentemente a chance de sucesso pós-transplante é maior também. E é um procedimento muito demorado de ser realizado? É um procedimento que dura, em média, 7, 8 horas. Então, ele vai levar ali a parte da manhã e um período da tarde, É um procedimento muito trabalhoso, ele é todo manual, bem artesanal mesmo.
Então, é um tempo suficiente, é um tempo ideal para a gente conseguir extrair o número de folículos que a gente precisa e reimplantar, né, para a gente ainda manter a viabilidade desses folículos. Então, nesse período de 7 a 8 horas, a gente consegue finalizar um transplante e ainda contar com unidades foliculares viáveis, saudáveis. Se a gente extrapolar muito esse tempo, ele pode se tornar inviável também, ele vai perder, né, com o tempo. E uma dúvida até minha que surgiu aqui agora, né? A área doadora, ela vai ser sempre a área do couro cabeludo ou pode ser retirado de alguma outra região? Preferencialmente couro cabeludo, porque é um fio natural ali, né, do couro cabeludo da região, né, do paciente, então ele confere mais naturalidade ao resultado. Porém, aqueles pacientes que não dispõem de tanta área doadora disponível, às vezes um portador de uma calvície muito avançada, uma calvície grau 7 que a gente fala, né? Quando o paciente já perdeu o cabelo total no couro cabeludo, a gente pode lançar mão de pelos corporais também. Então, às vezes, pelos da região peitoral, né? Em casos específicos, pelos do abdômen, também a gente pode extrair e a gente consegue também fornecer uma densidade bacana, né, para o resultado do paciente. Esse implante capilar ele também pode ser feito em barba, né? Ou o sucesso, né? A taxa de sucesso é a mesma. A mesma, sim. Consegue. E o requisito para o paciente poder passar por esse procedimento é também ter área doadora suficiente, né? A gente extrai também do couro cabeludo e a naturalidade, a chance de sucesso é muito grande. E além dessa técnica, que eu acredito que, igual você falou, uma técnica artesanal, né? Super minuciosa, delicada, né? Mas além da técnica, de que mais depende o sucesso do resultado? Sucesso vai depender diretamente, principalmente com relação à área doadora do paciente. Então, fundamental que o paciente tenha de onde a gente extrair os folículos, uma área doadora bem densa, né, bem preenchida. Então, às vezes pode ser necessário que a gente, inclusive, realize um preparo dessa região, um fortalecimento desses fios para o transplante capilar. É importante que o paciente esteja em um ambiente onde ele pode contar com uma equipe ágil, uma equipe bem entrosada, para a gente reduzir o mínimo o tempo, né, a duração do transplante, a gente minimizar o tempo que o folículo fica exposto fora do organismo. Isso vai impactar diretamente no resultado final. É importante ele contar também com um acompanhamento pós-operatório adequado. A gente sabe que o cuidado após o transplante, ele manda muito no resultado. Então, é importante ele seguir corretamente as orientações que foram repassadas, né? E ele contar com esse apoio pós-operatório também é fundamental. E existe algum preparo antes? Existe algum... algo que deva ser feito antes de iniciar o processo do implante e após também deve ser continuado algum tratamento que tem que ter continuidade? Sim, importante a gente pensar nesse preparo da doadora, né? Então, existem tratamentos medicamentosos, tratamentos locais ali, injetáveis, que fortalecem esses fios para a gente conseguir uma quantidade de folículos ideal para aquele transplante, né? Fios saudáveis. Então, quanto antes o paciente puder começar a tratar melhor, né, para o seu procedimento. E pós-transplante também existem tratamentos que vão estimular mais o crescimento dos fios, para que eles, né, cresçam mais saudáveis. E, além disso, pensar no tratamento dos fios nativos também, que é um ponto que muita gente se esquece, né? Muitas pessoas não têm esse conhecimento, acham que é só fazer o transplante e pronto, está resolvido. É importante a gente pensar na saúde dos fios nativos também. As pessoas pensam muito na praticidade, né? É igual cirurgia plástica. Eu vou lá, faço meu plástico porque eu fico livre do problema. Isso. Mas, na realidade, a gente precisa ter todo esse acompanhamento. Eu brinco muito com os pacientes assim, é uma grama, você plantou, agora tem que regar, tem que cuidar, Sim. senão ela não vai desenvolver. Então, é mais ou menos nesse sentido, Exatamente. né? E essa evolução clínica, né, pós-implante, existe em algum momento a necessidade de uma manutenção ou de um retoque, né? Pode ser necessário Não, retoque, manutenção naquela região onde foi transplantada, naqueles fios transplantados não existe. A gente
fala, né, que o transplante capilar ele oferece um resultado definitivo. Aquele fio que a gente extrai dessa região que é resistente à calvície, a gente vai transplantar e ele vai se manter resistente à calvície. É um cabelo que já acompanharia o paciente ao longo da vida toda. Porém, o que acontece na maioria das vezes é essa questão de não se ter essa atenção, esse cuidado com os fios nativos. Então, todos aqueles fios que o paciente ainda possui, que ainda estão na região suscetível à calvície, eles tendem a continuar se perdendo com o tempo. E se a gente não tratar, pode ser que lá na frente novas falhas tenham aparecido, pode ser que o paciente precise passar por um novo procedimento. A gente precisa pensar no nosso envelhecimento também, né, doutora? À medida que a gente vai envelhecendo, a tendência é que os fios também envelheçam e percam força, né? Agora eu vou entrar num assunto aqui, eu não sei nem se eu posso falar, mas eu vou contar. Que eu já fiquei sabendo que tem um kit, alguns produtos capilares que já foi desenvolvido aí por vocês, né, para manutenção tanto pré quanto pós. Fala um pouquinho para nós a respeito disso. Eu acho que é uma coisa que falta muito ainda no mercado, produtos específicos que realmente sejam eficazes, né, porque a gente tem muita coisa que infelizmente não funciona como promete. Então, acho que é bacana falar um pouco sobre isso. Ainda não foi lançado, tá? Mas a gente já vai dar esse spoiler aqui para vocês, porque eu já soube que é um sucesso de vendas, mesmo antes do lançamento. Sim, é uma linha de tratamento, né, que nós desenvolvemos pensando nesse cuidado com esses fios suscetíveis à perda. É uma linha para fortalecimento, para estimular crescimento, prevenir queda, que a gente pode usar antes de um transplante capilar. Às vezes o paciente ele não tem nem desejo de realizar o procedimento ainda, mas ele quer manter a saúde dos fios, fortalecer, a gente já pode indicar, e pós-transplante também. Então é uma linha bem completa, né, de cosméticos para nutrirem mais o couro cabeludo, para fortalecerem o cabelo. Em breve a gente já vai ter esse lançamento, né? A gente já vai poder compartilhar com todos os nossos telespectadores, né? É uma linha direta para o cliente. Exatamente. Uma linha direta. E vai ter alguma linha para os profissionais que podem fazer esse tratamento aí pós-transplante, pós-implante também? Também, é uma promessa, né? Isso muito nos interessa, né, gente? Todos aí terapeutas capilares, né? Acho que todo mundo fica interessado nessa parte. Também temos esse projeto, né? Que, se Deus quiser, em breve a gente já vai poder estar contando com ele também, para a gente poder somar, né? Acho que tudo que a gente puder contribuir para o resultado do nosso paciente, para a saúde do nosso paciente como todo, ela é muito positiva. Então, temos também esse projeto, né, de lançamento também para terapia capilar. Doutora Natália, agora uma pergunta um pouco mais pessoal, mas de onde veio essa vontade de trabalhar com o implante? Quando que você sentiu que era isso, que o propósito era esse? Bom, sempre tive muita vontade de cuidar, né? Eu gosto muito disso desde pequena, de cuidar, de estar presente, né? De contribuir para que a outra pessoa se sinta bem. Com o tempo, depois que eu me formei, né, na faculdade a gente tem um contato com múltiplas áreas, né, com todas as áreas da medicina. Pude conhecer um pouquinho dessa área da dermatologia, da tricologia. Me formei, comecei a trabalhar como clínica e no dia a dia, na prática de consultório, eu via muito essa necessidade, esse cuidado, né, tanto com a pele como com relação ao cabelo, né. E aí eu conheci meu esposo, Felipe. Ele é muito incomodado com a perda do cabelo, ele possui calvície, né? Ele tem o diagnóstico de calvície e ele sempre muito incomodado, com a autoestima muito abalada. E ele manifestou esse desejo de realizar um transplante capilar. Nessa época eu ainda não trabalhava com isso, né? Eu só tinha esse interesse, mas acho que faltava esse empurrãozinho. E vendo esse desconforto dele, esse incômodo dele, né, com a própria a aparência, com a autoestima abalada, comecei a ter esse interesse também pelo transplante. Pensei, que bela oportunidade, né, de poder auxiliar mais, né, ajudar na melhora dessa autoestima. E a autoestima a gente sabe que ela está muito ligada à saúde também, né? Então, com certeza. Foi a partir desse momento, o Felipe me incentivou muito, inclusive ele foi atrás de estudos, né, de cursos para eu poder me aperfeiçoar nessa área.
E hoje a gente está aí, graças a Deus, né, podendo contribuir com essa melhora da autoestima, com essa, né, essa questão, né, da autoestima que é tão importante, né, para todo mundo. É importante a gente se sentir bem, né? Você vê como que o universo dá um jeitinho de encaixar as coisas, né? Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Nós ainda vamos falar sobre alguns mitos e verdades e temos as perguntas que vocês enviaram para nós. Então não saiam daí, nós voltamos já. Cliente Mais Saúde, agora você pode pagar suas consultas com o saldo do FGTS. Isso mesmo, use o FGTS para suas consultas na rede Mais Saúde. Basta solicitar sua consulta. A equipe Mais Saúde agenda tudo para você. Simples, rápido e sem gastar seu dinheiro. Consulta confirmada. Vá ao local agendado com sua guia de autorização. Mais Saúde pagamento via FGTS. Fácil, prático e pensado para você. Agende sua consulta agora mesmo. Se você gosta de ficar bem informado e quer sempre a notícia em primeira mão, então o portal Informe Centro-Oeste é para você. Notícias a tempo e hora com fatos de Formiga e região, com texto objetivo e com qualidade, além da transmissão diária do jornal Informe Notícias. Faça como milhares de pessoas. Acesse informecentroeste.com.br e deixe para trás o seu velho jeito de acessar notícias. Informe Centro-Oeste, informação rápida, objetiva e de confiança. Estamos de volta para o nosso último bloco e aqui nós vamos saber alguns mitos e verdades e vamos responder as perguntas de vocês. Eu vou começar com mito e verdade, tá? Bom, é mito ou é verdade que o implante capilar ele é doloroso? Esse é um grande mito, né? O transplante capilar a gente faz com anestesia local. A gente precisa, inclusive, anestesiar muito bem o couro cabeludo, que é uma região muito sensível. Então, a dor durante o procedimento ela não está presente, ela não é uma questão que nos preocupa, nem no pós-operatório. Algum desconforto que possa surgir após a anestesia ter passado, alguma ardência, é facilmente controlada com analgésico comum, uma dipirona, um paracetamol, por exemplo. A anestesia, então, nesse caso, ela é só local? Só a anestesia local já é suficiente. São várias aplicações do anestésico, então são algumas picadinhas ali. Essas picadinhas iniciais que costumam incomodar um pouco, mas nada que seja difícil do paciente tolerar, né? O procedimento inteiro ele é indolor. E os fios, esses fios que foram implantados, eles podem cair novamente? Isso é mito ou é verdade? Isso também é um mito. O folículo fio que a gente extrai, ele vem de uma região que é resistente à calvície, né? Essa região do couro cabeludo, que é um cabelo que vai acompanhar o paciente naturalmente sua vida toda. Então a gente transfere ele de local e ele vai manter essa característica. Então a perda desse cabelo transplantado não é uma preocupação, né? Mas existe a preocupação quanto aos fios nativos do paciente. Aqueles fios que estão ali na região que é propensa, que é suscetível ao afinamento pela calvície. Então, às vezes, depois do implante feito, né, o que a pessoa acha que o fio, nossa, o implante que eu fiz, estou perdendo ele, na verdade, são os fios nativos. Fios nativos, isso então, mesmo. precisa continuar a manter esse cuidado. E é por isso que é tão importante os procedimentos pós o implante, né? Manutenção das vitaminas, manutenção de saúde de forma geral. Exatamente, muitas pessoas cometem esse erro, né? Esse equívoco de pensar que só fazer o transplante e pronto, está resolvido o problema. A gente tem que pensar nesses fios naturais, a gente precisa pensar nesse tratamento preventivo dessa perda do cabelo para que esse resultado, para que aquele resultado denso, bem preenchido, se mantenha por mais tempo. E a área doadora, ela vai ficar totalmente sem cabelo? Também é um mito. Sabemos que o folículo, quando a gente extrai na doadora, naquele local não vai nascer novo fio, fica uma falha naquela região, porém a gente faz uma extração planejada, cuidadosa, né? A gente precisa ter uma estratégia de extração do cabelo
para a gente tirar de maneira aleatória e ficar imperceptível depois. Então a gente precisa extrair e deixar cabelo também para ficar natural o resultado. Uhum. E após o implante não é necessário cuidar do couro cabeludo? Também é um mito, né? Grande mito também. É importante a gente cuidar da saúde do couro, ter uma higienização correta, né? Ficar atento a essa questão da coceira, da descamação, tudo que aparecer no couro cabeludo, todos esses sinais, sintomas que aparecem no couro cabeludo, eles levantam um alerta, né, sobre uma condição que precisa ser tratada. E, além disso, reforçando mais uma vez a importância do tratamento dos fios nativos, dos fios que estão propensos a continuar a se perder com o tempo, né, pela calvície. Então é importante manter esse tratamento também, né, a longo prazo. Bom, agora nós vamos responder a pergunta da Larissa. Oi, meu nome é Larissa e eu queria saber o que pode causar a alopécia. Então, de uma forma geral, acredito, quais são as principais causas aí de alopécia? Bom, temos vários tipos de alopécia, né? Vou comentar sobre a mais comum delas, que é a alopécia androgenética, que é a calvície. O grande vilão da calvície é a questão genética, né? A alopecia androgenética, ela tem essa ligação forte com o histórico familiar. Então, com a genética não tem como a gente lutar ainda, né, contra a genética. Então, é a principal causa. Você tem um histórico familiar forte para calvície, para, né, alopecia androgenética, e já começou a perceber um afinamento do fio. O que a gente pode fazer é tratar para desacelerar essa perda. Mas é uma perda que, infelizmente, a gente não consegue impedir que ela aconteça, a gente consegue controlar, né? Uma outra causa grande de preocupação com o cabelo, né, que é o eflúvio telógeno, é uma causa muito comum de queda do cabelo, pode ser causado por inúmeros fatores. Fator emocional, né, estresse psicológico, estresse físico, passou por alguma cirurgia, né, o paciente que passou por fez um tratamento medicamentoso prolongado, né? Hoje está muito em alta o uso do Mounjaro, né? Essas canetas emagrecedoras, então pode também causar esse eflúvio telógeno, é uma queda muito comum, é uma causa muito comum de perda do cabelo. Uhum. E a gente vê, você comentou do Mounjaro aí, a questão da desnutrição, né? Também, Porque muito. Porque vem essa desnutrição e o cabelo também perde, né? Exatamente. A nutrição natural dele. Bom, em relação à segunda pergunta, é sobre, no caso de mulheres, se há também a necessidade de raspar o cabelo, a região doadora, né? Se teria outra forma de fazer esse implante sem ter que raspar aquela região? Existe uma técnica de transplante capilar com fio longo, que a gente vê, né, por aí sendo feita. Nessa técnica é possível extrair o fio do cabelo sem realizar a raspagem. Na prática, é uma técnica que é um pouco mais dificultosa, né? A gente precisa muitas vezes extrair um número grande de folículos para a gente conseguir dar aquele volume, aquela densidade nas regiões de falha da paciente. Então, pode ser difícil, na maioria das vezes, que a gente consiga extrair esse número satisfatório com essa técnica fio longo, né? Então, na maioria dos casos, a raspagem da área doadora ela é importante para a gente conseguir ver bem o direcionamento do fio, para aquele ângulo, né, que o fio está nascendo, para a gente conseguir extrair, ter uma extração satisfatória, né, de uma quantidade suficiente para transplantar aquele cabelo. E também a raspagem da região de onde vai receber esse folículo. Se a gente mantiver os fios longos da paciente e for implantar entre eles, existe uma dificuldade, inclusive, de higienização pós-transplante. Aquele fio longo dificulta a gente higienizar bem a região. Existe o risco de arrancar o folículo. O pós-imediato do transplante ele é muito delicado, é muito frágil. Então, a gente implanta aquele folículo, tem um fio grande ali do lado, aquele fio balançou um pouquinho, existe o risco de arrancar esse folículo implantado. E também dificulta a visualização, para a gente ver bem qual região que precisa mais do transplante, né? Não, nessa região está mais falhada, a gente vai precisar colocar um número maior de folículos. Com a raspagem, a gente tem essa visualização melhor, né?
Cada caso é um caso. Existem casos de transplante que a gente quer fazer só uma redução da linha frontal, a gente quer preencher só a frente, né, reduzir testa. É possível da gente manter o cabelo da paciente, não precisa fazer a raspagem toda. É possível a gente fazer uma raspagem conservadora da área doadora. A gente deixa uma quantidade de cabelo acima e uma quantidade abaixo. A gente faz uma raspagem ali no meio, quando a paciente soltar o cabelo fica imperceptível. Então, é possível nessa condição de ficar imperceptível essa raspagem, mas cada caso precisa ser avaliado em consultório. É um processo, né? Tem que passar pelo processo, né? Tem que ter um planejamento individualizado. Doutora Natália, para a gente encerrar, eu queria pedir pelo menos, primeiro uma dica que você possa deixar aí para as pessoas que têm esse interesse, né? Quero que você fale aonde que te encontra, como que entra em contato com você, né? Para conhecer mais sobre o seu trabalho, para marcar o implante com você. Então, fala para nós onde te encontra e deixa uma dica para a gente a respeito de tudo isso que a gente falou hoje. Dica importantíssima, fundamental. Começou a perceber uma perda do cabelo, a falta do cabelo começou a te incomodar, não espere, não deixe essa perda progredir. Procure ajuda profissional quanto antes. O quanto antes a gente começar o tratamento, quanto antes a gente prevenir essa perda do cabelo, de que ela continue a acontecer, ideal, né? Quanto antes, melhor. Uma perda capilar muito avançada, se deixar evoluir muito, né, essa perda do cabelo, é muito mais difícil da gente conseguir devolver aquela densidade natural dos fios. Então, é o primeiro sinal de perda do cabelo, já procurar ajuda profissional. É o fundamental. Sim. E onde que a gente encontra? Bom, nós estamos localizados em Itaúna, né, bem no centro da cidade. Vocês podem nos acompanhar o nosso trabalho através do nosso Instagram, né, que a gente está sempre postando lá, nosso dia a dia de consultório, de cirurgias, né, vai ser um prazer vocês nos acompanhando lá, que é o @doutora.natalialobenwein. Depois acho que é interessante deixar Depois eu vou deixar escrito lá para vocês, tá? Eu nem me pessoal. arrisquei muito em falar o sobrenome para não errar. Nosso WhatsApp também, né? Depois se deixar para o pessoal. Vai ser um prazer ter vocês nos acompanhando lá. Tenho um carinho muito grande aqui pela população de Formiga, né? Temos muitos pacientes aqui, né, que nós recebemos lá, que a gente já tratou, já fizeram transplante capilar conosco. Pessoas muito queridas, inclusive gostaria de deixar um abraço também para os nossos pacientes daqui, né? Vai ser um prazer ter vocês lá. Se possível, né, irem conhecer nosso espaço também, vai ser um prazer receber vocês lá. Bom, para a gente terminar, existe alguma história que te impactou muito aí quantos anos fazendo o implante? Já temos 3 anos. Nesses 3 anos, alguma história que te marcou muito? Várias, né? Temos vários casos, várias histórias de superação, né? De melhora de autoestima. No dia a dia do nosso consultório, a gente convive muito com isso, né? Eu ouço muito isso, que estar ali, fica até um pouquinho... A gente fica emocionada, né? Mas eu recebo muitas pessoas profundamente afetadas, né? Eu não vou conseguir falar. Gente, isso é o mal de quem ama o que faz. Não tem jeito, vocês já me viram chorar várias vezes na internet, porque eu começo a falar, quando eu vou contar qualquer caso, eu choro também. Eu choro junto com os pacientes, é a mesma coisa. Eu falo que a gente tem um amor tão grande por aquilo que a gente faz, é tão satisfatório você devolver algo para alguma pessoa, né? Porque para mim pode ser bobo, meu cabelo tá aqui, né? Mas para quem não tem, ou para quem tá passando por uma situação muito difícil, realmente é uma grande vitória, né? É a realização de sonho mesmo, né? Sim, e receber o paciente pós-transplante, né? Alguns meses ali depois, a gente sabe que o resultado do transplante ele é lento, ele vem de uma maneira, né, gradual, mas receber o paciente em retorno no consultório e o paciente virar e falar que não usou... que o paciente não usa mais o boné, né? Que ele já consegue... conviver em sociedade, né? Ele já consegue frequentar os locais que ele não frequentava antes. Então, isso é muito gratificante pra gente. Com certeza é. Bom, doutora Natália, um prazer te ter aqui. Eu acho que isso só demonstra que, além do profissionalismo, existe um grande ser humano aí atrás, né? Espero que você volte sempre,
tá? A clínica também está de portas abertas, sempre que precisar de alguma coisa, conte conosco. Ó, a gente está aguardando esse lançamento porque tem espaço aqui na clínica, né, gente? Para vender esses produtos aí. Mas a gente vai acompanhar isso mais de perto, tá? Sempre que tiver novidades, volte, né, para passar isso para nós, para nos contar. Eu queria muito que as pessoas daqui da nossa região também te conhecessem, acompanhem seu trabalho, né, já há algum tempo na internet. Acho muito bacana tudo que é mostrado por ali. Então, acredito que vai ser uma boa surpresa para as pessoas, né, e para te conhecer um pouco mais aí também. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, pela disponibilidade. Tá? Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e quero te receber também lá na nossa clínica em breve, você conhecer lá nosso espaço também, tomar um café com a gente. Com certeza, vai ser um prazer. Bom, nós ficamos por aqui, até o nosso próximo episódio, não perca. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou hoje e até mais.